Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. E nessa aula nós vamos trabalhar a geometria espacial falando sobre o prisma, ok? Bom, observe os objetos abaixo, tá? Então, isso é muito importante que nesses objetos eles estão associados a um tipo de poliedro, tá? E esses poliedros, é claro, e muito em particular que nós vamos trabalhar aqui é o prisma. Então todos esses poliedros que estão aparecendo aqui para nós chamamos eles de prisma, tá? Então o prisma, é claro, tem as suas várias formas que nós vamos estudar aqui. Bom, então o que vem a ser uma definição aí do prisma, tá? Então o prisma, é claro, nós temos aí dois planos, eles são paralelos, e nesses planos paralelos são limitados feixes de retas até formar aí este sólido geométrico que vai aparecendo para nós. Então nós teremos um prisma com duas bases, certo? De bases também de mesma área, e teremos as suas faces laterais, que nós vamos comentar cada elemento, é claro, do prisma. Bom, então o que é o prisma? O prisma é o conjunto de todos esses segmentos que é um sólido poliédrico chamado prisma. Beleza? Bom, quais são os elementos então do prisma? Nós temos aqui o prisma, ele tem dois tipos de faces. No caso, tem a face da base, que são polígonos congruentes, ok? E tem as faces laterais, que são os paralelogramos, né? Bom, então a superfície total do prisma nada mais é do que a união da superfície lateral com as duas bases, tá? Então aqui já fica uma introdução para nós calcularmos aí a área total de um prisma. Nós precisamos aí da superfície das bases, né? E as superfícies laterais. Isso vai depender do tipo de prisma que nós temos, tá? Bom, o prisma tem dois tipos de arestas. Tem a aresta da base, como mostrado ali para nós, e temos também as arestas laterais. Perfeito? Bom, o prisma também tem a altura. A altura de um prisma sempre vai ser uma reta perpendicular em relação à base, né, entre as suas bases, tá? Então nós temos aqui, ó, a distância h entre as duas bases do prisma nada mais é do que a altura do prisma. Eu falo perpendicular por quê? Porque aqui, ó, tem que estar formando um ângulo de 90 graus, beleza? Bom, como que um prisma ele é classificado? Ele é classificado através da sua base, tá? Então se ele tiver na base um triângulo, nós falamos que é um prisma triangular. Se ele tiver um quadrado, nós vamos falar que é um prisma quadrangular. Se tiver um pentágono, vamos falar que é um prisma pentagonal. Um hexágono, temos aí um prisma hexagonal, tá? Então sempre vai depender qual é o polígono que está constituindo aí as suas bases, tá? Bom, alguns exemplos então. Nós temos aqui o prisma triangular, no qual a sua base é um triângulo, e temos um prisma pentagonal, no qual as suas bases são um pentágono. Beleza? Bom, outra ideia sobre a classificação dos prismas é que ele pode ser um prisma triangular reto. Então perceba que as suas arestas laterais formam um ângulo de 90 graus em relação às arestas da base. Tá? Então nós temos aí um prisma triangular reto, que são os mais utilizados nas avaliações. Tá? E temos também o prisma pentagonal oblíquo, que é esse prisma que ele está um pouquinho mais inclinado, né? Então, esse prisma um pouco mais inclinado, a gente fala que ele é um prisma oblíquo. E é claro, vai depender das suas bases também, se ele é um pentagonal, se ele é um triangular e etc. Ok? Bom, todo prisma reto, cujas bases são polígonos regulares, é chamado de prisma regular. Então, nesse caso aqui, nós temos um prisma reto, porque um prisma reto, lembra lá, as arestas da face é perpendicular às arestas da base. Então, forma um ângulo de 90 graus, ok? E aí nós temos os polígonos regulares. Nós temos ali, no caso, na base, um triângulo. E esse triângulo é um triângulo equilátero. Nesse caso, nós vamos falar que esse prisma é um prisma regular. Beleza? Bom, a outra ideia que nós temos aqui é
Então nós temos aqui um prisma que ele é hexagonal regular, beleza? Então olha lá, vamos resumir aqui a nossa ideia de um prisma regular. Então o que é um prisma regular? É todo prisma reto cujas suas bases têm polígonos regulares. Aí a gente tem que retomar as ideias de polígonos regulares, que são todos aqueles que possuem lados congruentes e ângulos congruentes, beleza? Bom, os prismas quadrangulares. Se as bases de um paralelepípedo reto são retângulos, ele é chamado de paralelepípedo reto-retângulo ou simplesmente paralelepípedo retângulo, que é o que está aparecendo aqui para nós, ok? Então aqui é esse prisma muito utilizado nos exercícios também, que é o paralelepípedo, ok? Bom, ele também pode ser chamado de ortoedro. Se todas as arestas de um paralelepípedo retângulo são congruentes entre si, ele é chamado de cubo. Então nós temos aqui um cubo que é a representação aí de um paralelepípedo retângulo, onde as suas arestas ali elas são congruentes, mas também conhecido como hexaedro regular, beleza? Então ou é um cubo ou um hexaedro regular, tanto faz, estamos trabalhando o mesmo prisma. Bom, o estudo do cubo. O cubo é a mais simples dos prismas. Ele é um prisma quadrangular regular, cujas faces são quadrados congruentes. Então percebam aqui as arestas desse cubo. Então tem as arestas de mesma medida, ok? E as suas faces todas são congruentes. Então aqui, pessoal, nós vamos determinar os valores das diagonais do cubo, tá? Então, ó, percebam que para descobrir a diagonal da face, nós temos ali um triângulo retângulo que está sendo formado, cujos lados são as arestas, beleza? E a diagonal que nos interessa ali. Então, nós temos que a diagonal, que é a hipotenusa, nada mais é do que a soma dos quadrados dos seus catetos, beleza? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Calculando, então, o Dzinho, nós temos que ele é 2 vezes a aresta ao quadrado. Logo, então, nós temos aí que o Dzinho vai ser, faltou aqui o quadrado, tá? Então, o quadrado vai passar para o outro lado, vai extrair a raiz. Temos, então, que a diagonal da base vai ser a raiz de 2. Pessoal, isso aí a gente já aprendeu lá na geometria plana, que quando você tem um quadrado, você tem aqui a diagonal e você tem os lados desse quadrado. Então, quem é a diagonal? Nada mais é do que o lado raiz de 2. Isso a gente já aprendeu, então é a mesma ideia que nós temos aqui, tá? Bom, já para descobrir a diagonal do cubo, nós temos que trabalhar naquele outro triângulo retângulo que está sendo formado aqui para nós, tá? Então, nós temos que o Dzão aqui vai ser a nossa hipotenusa. Vamos aplicar mais uma vez o Pitágoras e vamos isolar o valor do Dzão, tá? Então, nós temos Dzão ao quadrado, então vai ser igual a raiz quadrada de 3a ao quadrado. Então, extraindo a raiz, nós vamos ter a medida da aresta raiz de 3, tá? Então, essa é a formulinha para descobrir a diagonal do cubo. Basta pegar a aresta raiz de 3, beleza? Mas é claro, né, pessoal, se vocês não lembrarem dessas formulinhas das diagonais, basta lembrar do Pitágoras, que aí você já conhece a fórmula e aí você basta aplicar ali o Pitágoras em cada uma das diagonais. A área da superfície total do cubo, né, pessoal? Então é mais simples possível porque você tem 6 faces de mesma área. Então, se são 6 faces de mesma área, então basta você fazer uma área e multiplicar por 6, tá? Então, você vai fazer a área do quadrado vezes 6. Então, são 6 áreas do quadrado. Já o volume do cubo, nós vamos trabalhar com as 3 dimensões, né, pessoal? Então, o volume do cubo nada mais é do que você pegar a aresta deste cubo e elevar ao cubo, beleza? Então, aresta vezes aresta vezes aresta, nós temos aí A ao cubo. Bom, o estudo do paralelepípedo retângulo, né? Então, nós vamos estudar aí acerca das suas faces, que são quadrangular, né? E nós temos que 2 a 2 elas serão congruentes. Então, para cada face que nós temos no paralelepípedo, nós temos, na verdade, 3 pares de mesma face, né? De mesma superfície, de mesma área, de mesmas dimensões. Então, sendo ali o ABC
as dimensões desse paralelepípedo, nós temos as 12 arestas, tá? São 4 a 4 congruentes. Bom, então nós temos as diagonais do paralelepípedo, muito similar ao do cubo, né? Então nós temos a diagonal da face inferior, que é a base desse paralelepípedo, e temos a diagonal do paralelepípedo, que é aquela diagonal que está atravessando o sólido geométrico, tá? No caso aqui, o paralelepípedo. Bom, o cálculo da diagonal, pessoal, é muito parecido também. Nós vamos utilizar sempre o conceito de Pitágoras, tá? Então, aplicando Pitágoras, nós vamos descobrir ali a medida das diagonais. Então, para descobrir a medida da diagonal, basta aplicar Pitágoras. Então, isolando aí as variáveis, né, cada uma que nos interessa, nós temos que a diagonal do paralelepípedo é dado pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, ok? Bom, e a diagonal da base, né, que é a diagonal inferior, nada mais é do que a diagonal ao quadrado igual a quadrado mais o b ao quadrado, tá? Por que eu deixei assim por enquanto? Porque nós fizemos uma substituição aqui para determinar a diagonal do paralelepípedo. Perceba que o d ao quadrado, ó, o dzinho ao quadrado está aparecendo aqui. Então a gente só fez uma substituição, tá? Então quem é o dzinho ao quadrado? É o a quadrado mais o b quadrado, ok? Mas é claro que você sabe ali que a diagonal vai ser raiz quadrada de a quadrado mais o b quadrado. Beleza? Então aqui foi só apenas para nós demonstrarmos aqui uma forma de substituição. Vamos fazer aqui então um exemplo. O comprimento e a largura de um paralelepípedo medem 12 e 4 centímetros. Uma de suas diagonais mede 13. Obter a medida de sua altura. Bom, então vamos lá. Bom, se a diagonal mede 13, então vamos trabalhar a formulinha da diagonal, ok? Substituindo a diagonal por 13 e os dois lados que nós conhecemos, né, as duas arestas, que no caso é o comprimento e a largura, nós vamos substituir na formulinha, ok? E é claro, vamos isolar então a outra aresta que a gente está chamando aqui de C. Então, isolando o C, nós temos que vai ser igual a 3. Então, a outra aresta, né, que no caso aqui para nós vai ser a altura desse paralelepípedo, mede 3 centímetros. Beleza? Bom, a área da superfície total do paralelepípedo. Planificando a superfície total de um paralelepípedo de dimensões ABC, obtemos a seguinte figura, olha lá. Então, essa é a representação da planificação de um paralelepípedo. Você vai perceber, ó, que nós temos duas áreas para cada face dessa de mesmas dimensões, né? Então, ou seja, você vai ter as mesmas áreas, ok? Então, você tem aqui as mesmas áreas em duplicidade, beleza? Bom, então como é que eu faço para calcular a área total desse paralelepípedo? Nós temos lá duas áreas AB, duas áreas AC, duas áreas BC. Então, lembrando, né, pessoal, então essa multiplicação aqui é base vezes altura, comprimento vezes largura, porque você está trabalhando a área de um retângulo, beleza? Então, nós temos retângulos sendo formados aqui na planificação desse paralelepípedo. Bom, você pode deduzir então essa fórmula colocando um 2 em evidência, que vai multiplicar AB mais AC mais BC. Então aqui nós temos a formulinha da área total de um paralelepípedo. Mas é claro, mais uma vez, se você não quiser memorizar a fórmula, basta lembrar da planificação e você entender que você tem duas dimensões para cada face dessas aqui que são diferentes, tá? Bom, volume de um paralelepípedo, então nós temos aqui uma ilustração mostrando a relação do volume, né, que são esses cubinhos que estão sendo formados. Então nós temos aí, ó, por exemplo, se cada representação de um cubo aí representa uma unidade cúbica e um paralelepípedo de dimensões, ó lá, 5 unidades por 3 unidades por 4 unidades,
Então, o volume vai ser 5 vezes 3 vezes 4. Então, aqui você tem 60 unidades cúbicas dentro desse paralelepípedo. Okay? Então, de modo geral, o volume de um paralelepípedo de dimensões A, B e C é dado por apenas o produto das três arestas que nós temos aí do paralelepípedo: comprimento, largura e altura. Beleza? Bom, estudo geral então do prisma, vamos aprender a calcular as áreas e volumes em prismas quaisquer. Em geral, vamos considerar sempre prismas retos, tá? Em que as arestas laterais são as alturas, as faces laterais são retângulos. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo que nós vamos considerar, beleza? Então, sempre aqui a ideia de um prisma reto, como eu dizia para vocês. Os prismas oblíquos, eles são mais difíceis de aparecer nas avaliações. Mas, é claro, é importante a gente ter a noção do que é um prisma oblíquo, tá? Mas, na maioria dos casos, a forma do estudo é feita em cima dos prismas retos. Bom, nós temos a área do prisma, então. A área lateral vai ser a soma das áreas dos retângulos e a área da base vai ser a área dos polígonos da base. Então, cada prisma vai ter um polígono diferente na base. Então, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono. Então, nós temos que calcular a área deste polígono para saber aí a área total, né? Então, nós temos a área lateral, a área da base. Então, a área total nada mais é do que a soma dessas duas áreas, beleza? Então, como é que eu calculo a área total de um prisma? Basta pegar a área lateral mais 2 vezes a área da base. Exemplo: a figura a seguir mostra um prisma triangular reto com dimensões indicadas. Calcular a área lateral e a área total desse prisma. Então, nós temos ali, ó, um prisma triangular reto, né? Percebam que na base você tem um triângulo de dimensões 3, 4, 5 e a altura desse prisma vai ser igual a 6. Bom, nós precisamos calcular a área lateral. Perceba que como a base é um triângulo, então esse prisma ele possui 3 faces. Beleza? Quais são as dimensões dessas faces? Nós temos uma face aqui, ó, 3 por 6. Temos uma face aqui, ó, 4 por 6. E essa frontal, nós temos uma face aqui que é 5 por 6. Então, a área lateral que nós temos aqui desse prisma vai ser 3 vezes 6, mais 4 vezes 6, mais 5 vezes o 6. Beleza? Então, a área lateral é igual a 72. No caso aqui, se for centímetros, seria 72 centímetros quadrados, tá? Bom, a área da base. Base vezes altura dividido por 2. Professor, por que o senhor está pegando 3 e o 4 como sendo a base e a altura do caso do triângulo? Ele tem 90 graus aqui, ó. Então, se ele tem 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, a minha hipotenusa é o 5, que é o maior lado desse triângulo. Logo, os outros dois lados de um triângulo retângulo são os catetos. E quando você vai calcular a área de um triângulo retângulo, os catetos, um vai ser a altura e o outro vai ser a base. Não importa quem é quem, tá? O que importa é que os catetos, um será a altura e o outro será a base. Então, por isso que nós estamos fazendo aqui, ó, 3 vezes 4 dividido por 2, que é a base vezes a altura dividido por 2. Então, você tem que a área da base vai ser igual a 6. Bom, são duas áreas da base, né? Então, você vai ter que multiplicar por 2. Então, 72 mais 2 vezes o 6, você tem aí que a área vai ser 84. Beleza? Como nós não temos aqui unidade de medida, então vamos colocar assim, ó, unidade de área, unidade de área, unidade de área. Beleza? Bom, num prisma hexagonal regular, a altura mede 6 metros e a área de cada base é 24 raiz de 3 metros quadrados. Então, aqui está dado em metros quadrados. Achar a sua área lateral. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Primeiro, para nós encontrarmos a área lateral, nós já temos a altura, que é 6, legal. Só que eu tenho que encontrar, ó, esse valor do x.
eu preciso encontrar qual é esse lado do retângulo que está sendo formado aqui nessas faces. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pensar na área que está sendo colocada aqui, ó, nesse polígono. Que no caso, nós temos aqui a área que vai ser a área de um hexágono, porque ele falou, ó, um prisma hexagonal regular. E esse regular é muito importante porque todas essas dimensões aqui, ó, são iguais, têm a mesma medida. E aqui, ó, a gente sabe que um polígono ele pode ser decomposto em triângulos. Em particular, o hexágono regular são triângulos equiláteros. Então, aqui nós temos que esses triângulos aqui, ó, vai medir x, vai medir x. Então, você tem um triângulo equilátero. Então, para calcular a área desse triângulo, nós podemos utilizar a formulinha de cálculo da área de um triângulo equilátero, que vai ser apresentado aqui, ó. Então, se a área é 24 raiz de 3, usando a formulinha da área do triângulo, olha lá, quem que é a área do triângulo equilátero? Nada mais é do que o seu lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Como são 6 triângulos que estão sendo formados aqui, ó, são 6 triângulos, então nós vamos multiplicar por 6. Beleza? Bom, vamos pegar então a área da base igual a 24 raiz de 3, porque ele falou aqui, ó, cada base é 24 raiz de 3. Então nós vamos igualar e aqui nós vamos conseguir descobrir qual é o lado desse triângulo. Logo vamos descobrir qual vai ser a sua arestas. Então lá, a aresta da base nós temos que vai ser x igual a 4. Então esse triângulo tem lado 4. Bom, feito isso, nós sabemos então qual vai ser as dimensões, quais serão as dimensões desses retângulos. Então, um retângulo será 6 por 4, beleza? Sendo assim, então, a área da base nada mais é do que você pegar a base vezes a altura desse retângulo. Então, nós temos 4 vezes 6, ou seja, 4 na base, 6 na altura. Então, vai ser 24. Quem é a área lateral? É 6 vezes a área de cada uma dessas faces. Então, vai ser 6 vezes 24, 192 metros quadrados. Pessoal, ele quer achar a área lateral, então por isso que nós multiplicamos aqui por 6, né? Ó, são 6 retângulos. Então, cada retângulo é 24 vezes 6, então vai ser 192 metros quadrados. Beleza? Vamos lá. Então, nós temos aqui mais um exercício. Ó. Calcule a área total de um paralelepípedo desmedidas 10, 15 e 20. Bom, você pode pensar aqui, ó. 20 é o maior lado. Coloquei esse desenho para ilustrar para a gente aqui, para ficar um pouquinho mais fácil, né? Podemos colocar aqui o 15 sendo C e a altura aqui sendo 10. Então, nós temos um paralelepípedo com essas dimensões e ele quer a área total. Para saber a área total, eu preciso calcular todas as faces. Mas a gente já conhece uma formulinha, né, da área total de um paralelepípedo. A área total do paralelepípedo é 2 vezes AB mais BC mais AC. Beleza? Essa foi a formulinha que a gente tinha determinado acerca do paralelepípedo. Eu coloquei aqui para vocês, inclusive, até a planificação desse paralelepípedo para nós entendermos, né? Nós temos duas áreas AC, duas áreas BC e duas áreas AB. Então, basta você fazer esses cálculos, pessoal. Ó, se você pegar as dimensões que estão sendo colocadas ali para nós, vamos colocar aqui, ó. Eu chamei o A de 20 vezes o C, que eu chamei de 15. Então, a área C é 20 vezes o 15. A área AB vai ser o 20 vezes o 10. E a área BC vai ser o 10 vezes o 15. Ok? Então, nós vamos ter lá AC 20 vezes 15. 2 vezes 15, 30, mais o zerinho nós temos aqui, ó, que é 300.
O AB é 20 vezes 10, então nós temos aqui 200. E o BC é 10 vezes 15, nós temos aqui os 150. Beleza? Bom, vamos montar então o nosso cálculo aqui, ó. A área total vai ser igual a 2 vezes o AB. O AB a gente calculou, deu quanto? Deu 200. Vou colocar aqui direto. 200. Mais o BC. O BC para nós aqui deu 150. Então, mais 150, mais o AC, que para nós aqui o AC deu 300, mais 300. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes 200 mais 300, 500, mais 150, 650. Então, a área total vai ser 1.300, ok? Como a unidade de medida aqui está em centímetros, então vai ser centímetros quadrados. Beleza? Bom, aqui é um exemplo de cálculo de área de paralelepípedo novamente, olhando aí para essas dimensões. Ok, pessoal? Vamos continuar aqui, fazer mais um exercício. Uma diagonal de um paralelepípedo forma 60 graus com a base de dimensões 10 e 20. Então, olha lá, pessoal. Então, ele tem a diagonal de um paralelepípedo que está formando 60 graus. Então, essa ideia aqui é essa diagonal que ele está falando, ó. Então, aqui ó, vai ter um ângulo de 60 graus, que forma um ângulo de 60 graus com a base. Então, a base é esse outro triângulo que está sendo colocado aqui para nós, esse rosinha aqui, tá? Quais são as dimensões? 10, então aqui eu vou colocar 10 e 20. Então, 10 e 20 são as dimensões da base que está sendo formada aqui para nós, beleza? Qual é a sua área lateral? Bom, então ele quer saber apenas a área lateral desse paralelepípedo. Para isso, nós temos que encontrar essa dimensãozinha aqui, ó, que é o C. Tá? Então a gente tem que encontrar essa medida. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, vamos encontrar a medida do Dzinho, uma vez que a gente já conhece esse triângulo da base, ó, dimensões 10 e 20. Então vamos calcular. Lembra lá do Pitágoras? Então nós temos que o Dzinho ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais o 20 ao quadrado. Então o Dzinho vai ser igual a 100 mais o 400. Então, o Dzinho vai ser a raiz quadrada de 500. Ok? Vamos fatorar o 500. E fatorando o 500, nós vamos chegar em 10 raiz de 5. Beleza? Então, fatorando a raiz quadrada do 500, né, resolvendo ela, vai dar 10 raiz de 5. Então, nós temos aqui ó, um outro triângulo que vai ser formado. Aí nós teremos ali as dimensões, o C que a gente quer descobrir. Nós temos o ângulo aqui de 60 graus. E temos agora o Dzinho que nós descobrimos que é 10 raiz de 5. Ok? Bom, pessoal, então nós vamos ter que trabalhar em função do ângulo agora. Tá? Então vamos analisar o que nós temos. Em relação ao ângulo de 60 graus, nós temos o C e nós temos esse 10 raiz de 5. Quem são eles? Acerca do triângulo retângulo, nós temos o cateto oposto lá. Quem é o C? É o cateto oposto. E 10 raiz de 5 é o cateto adjacente. Então você vai ter que lembrar de uma razão trigonométrica que você utiliza cateto oposto e que utiliza cateto adjacente. Então só pode ser a tangente. A tangente de 60 é o cateto oposto sobre o adjacente. Quem é a tangente de 60? A tangente de 60 vai ser igual a raiz de 3. O cateto oposto para nós aqui é o C e o adjacente é 10 raiz de 5. Vamos multiplicar cruzado. Nós temos então que o C vai ser 10 raiz de 15. Beleza? É só multiplicar os 5 vezes o 3. Nós temos que o C é 10 raiz de 15. Ok? Bom, então nós encontramos a dimensão do C. Beleza? Bom, pessoal, agora a pergunta que a gente tem que responder é:
qual é a sua área lateral. Então eu limpei aqui para ficar um pouquinho mais fácil para a gente não poluir tanto o nosso exercício, tá? Então vamos lá. Quem vai ser a área lateral? Perceba que nós temos então, ó, na área lateral, duas faces com dimensões diferentes, tá? Então, quais são essas dimensões? Nós temos essa daqui, certo? Que é o A, que a gente tinha colocado aqui, que é o 20, beleza? E nós temos o C aqui, que é a nossa altura que nós determinamos, que a altura é 10 raiz de 15. Então, eu tenho aqui 20 por 10 raiz de 15. A outra dimensão que nós temos é essa lateral. Nós temos o B aqui, que é 10, e nós temos a altura, que também é 10 raiz de 15. Então, aqui é 10 por 10 raiz de 15. Então, isso aqui é vezes 2, certo? Então, aqui vai ser vezes 2, e aqui também vai ser vezes 2. Então, quem vai ser a área lateral desse paralelepípedo? Nada mais é que 2 vezes 10 raiz de 15 vezes o 10, mais 10 raiz de 15 vezes o 20. Resolvendo, nós teremos então 2 vezes 10 vezes 10, nós temos 100 raiz de 15, mais 10 vezes 20, vai ser 200 raiz de 15. Então, a área lateral é 2 vezes 200 mais o 100, 300 raiz de 15. Então, a área lateral vai ser 600 raiz de 15. Como está em centímetros, então é centímetros quadrados. Então, perceba que a gente calculou apenas a área lateral, tá? Então, tomar cuidado para não usar aquela formulinha da área total, tá? Que a área total utiliza as bases desse paralelepípedo. Tudo bem? Vamos lá, mais um exercício. Represente a secção determinada. Represente a secção determinada pelo plano que passa pelos vértices A e B e pelo ponto médio da aresta CG do cubo desenhado ao lado. Em seguida, calcule a área da secção, sabendo que o cubo tem aresta igual a 8 centímetros. Bom, pessoal, então foi dado esse exercício aqui e nós temos o ponto médio da aresta que está sendo colocada aí, que é a aresta CG. E nós vamos fazer uma secção passando pelos vértices A e B, beleza? Então, respeitando o que ele está pedindo aqui no exercício, nós reproduzimos aqui o desenho, tá? Então, vai formar essa figura quadrangular, né? Esse quadrilátero que está sendo formado aqui para nós, beleza? Agora, o que é importante é a gente verificar as dimensões, né? Ele está dizendo que as arestas desse cubo medem 8, tá? Então, essa aresta B mede 8, ok? Agora, ele fala que isso aqui, ó, é o ponto médio. Se é ponto médio, está dividindo essa aresta ao meio. Então, aqui, ó, se tudo é 8, né? Se tudo é 8, então nós temos aqui que é 4 e aqui é 4. Beleza? Então, nós temos essa diferença aí, né? Bom, essa aresta BC também é 8. Só que o que acontece? Ele está perguntando qual é a área dessa secção, desse quadrilátero que formou aqui. Então, nós precisamos descobrir quais são as dimensões desse quadrilátero, tá? De que maneira que a gente pode fazer isso, né? Bom, uma dimensão a gente já tem, que é a aresta AB, que vai ser igual a 8. Beleza? Vamos descobrir agora, ó, qual vai ser a medida desse segmento BM, tá? Vamos verificar qual é a medida, porque aqui, ó, forma um triângulo retângulo. Se forma um triângulo retângulo, nós temos aquelas dimensões ali, ó. Aqui é o M, né? E aqui é o B. Então, aqui nós temos 8 e aqui é 4. Vamos aplicar Pitágoras mais uma vez.
Então, nós temos bm ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, bm ao quadrado é igual a 16 mais o 64. Então, bm vai ser igual a raiz quadrada, 70 mais 10, 80. Então, vai ser a raiz quadrada de 80. Fatorando 80 por 2 vai dar 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, nós temos aqui 2 vezes 2, 4, 4 raiz de 5. Então, essa medida aqui é 4 raiz do 5. Beleza? Bom, mais uma vez, calcule a área da secção. Ele quer a área desse quadrilátero. A área do quadrilátero aqui no caso, nós temos 8, que vai ser essa, vezes essa daqui. Porque essa daqui, né, BM é igual a N. Então, nós temos aqui um quadrilátero que, na verdade, vai ser um retângulo que está sendo formado aqui. Então, a área desse quadrilátero, né, que está sendo formado, nada mais é do que 8 vezes 4 raiz de 5. Então, a área vai ser igual a 32 raiz de 5 centímetros quadrados. Beleza? Então, precisou a gente aplicar Pitágoras aqui, ó, para descobrir uma das dimensões desse quadrilátero, que é dessa secção. Beleza? Mais um exercício para a gente finalizar. Qual é o volume de um prisma reto cuja base é um triângulo de lados 5, 6, 7, pessoal? Então, nós temos lá 7, 6 e o 5. Bom, esse é o triângulo da base que nós temos. Cuja altura é o semiperímetro do triângulo. Pessoal, o que é semiperímetro? É a metade do perímetro. Então, vamos calcular aqui, ó. Semiperímetro vai ser o 5 mais o 6 mais o 7 dividido por 2. Beleza? Calculando então aqui, nós temos que isso vai dar 9. Então, a altura desse prisma é igual a 9. Bom, agora vamos lá. Ele está perguntando para nós, ó, o volume do prisma. Como é que calcula o volume desse prisma? É a área da base vezes a altura. Lembra da formulinha, tá? A área da base vezes a altura. Então, a minha base é um triângulo. Então, preciso calcular a área desse triângulo. Pessoal, esse triângulo eu conheço seus lados. Então, existe uma formulinha, que é a formulinha do Heron, que calcula a área de um triângulo em função dos seus lados. Nada mais é do que você fazer a raiz quadrada, aí você vai fazer o semiperímetro, que nós já calculamos, vezes a diferença dos lados em relação ao semiperímetro. Então, vai ser 9 menos o 5, vezes 9 menos o 6, vezes o 9 menos o 7. Então, essa é a formulinha do Heron para calcular a área desse triângulo, onde você conhece os lados. Beleza? Então, nós temos aqui que vai ficar 9 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2. Só lá, um jeitinho bem fácil de resolver essa raiz, né? Ó, como tudo está multiplicando, você pode calcular separadamente. Ó, raiz quadrada do 9 é 3. Raiz quadrada do 4 é 2. E 3 vezes 2, 6. Não dá para tirar da raiz, vai ficar dentro da raiz, tá? Então, sobrou quem do lado de fora também? 3 vezes 2. Então, a área desse triângulo é 6 raiz de 6. No caso ali é metros, né? Então, metros quadrados. Então, você pode fazer esse cálculo aqui para você não multiplicar tudo e depois tentar extrair a raiz, fatorar, então vai levar mais tempo. Então, você pode fazer isso sem problemas nenhum, tá? Bom, então a área desse triângulo da base é 6 raiz de 6. Mas não é o que a gente quer ainda, a gente quer o volume, tá? Então, mais uma vez, o volume é a área da base. Quem é a base? 6 raiz de 6. Vezes a altura, que é 9. Então, 6 vezes 9, nós temos que é 54. Então, é 54 raiz de 6 metros cúbicos. Não pode esquecer que volume é cúbico, tá? São 3 dimensões que vocês estão utilizando. Então, volume vai ser sempre metros cúbicos, centímetros cúbicos e assim por diante. Vai depender da unidade de medida que você está trabalhando.
ok? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.